Do PT, com a palavra, a vereadora Denise Pessoa, da tribuna. Me permite uma parte? De imediato, vereadora. Então, gostaria de ter falado antes, na declaração de líder do nosso companheiro de bancada, do quanto me deixa feliz o dia de hoje, e não só por ser você, mas por ser a possibilidade de, mais uma vez, poder estar votando numa mulher. E uma mulher que me ajudou tanto nesse ano. Eu chego a ficar emocionada de falar o quanto foi fundamental ter você, vereadora Denise, ao meu lado. Eu comento com a minha assessoria o quanto eu sei do compromisso que eles têm comigo, do afeto que eles têm comigo, mas o quanto é impossível alguém saber o que a gente passa aqui dentro. E quando a gente tem a oportunidade de ter um ombro amigo, principalmente um ombro de uma amiga, isso mostra a importância de estarmos juntas. E juntas por causa da seriedade do teu trabalho, pela força que tu teve de já ter sido a única mulher dentro desta Casa Legislativa, entre 23 ser uma, e a força que tu tem de ter tido um filho e continuar trabalhando e mostrando que sim, é difícil, que sim, a gente fica sobrecarregada, mas que sim, a gente precisa ocupar espaços. A voz, a representatividade, a força que tu dá a tantas mulheres e a tantos caxienses vai reverberar ainda mais depois do dia de hoje, e eu fico muito orgulhosa de poder fazer parte disso. Obrigada, vereadora Estela. Bom, acho que muito já foi falado aqui pela vereadora Tatiane, acho que ela fez uma fala perfeita, né? Uma fala que demonstra a responsabilidade dos partidos e do local que a gente ocupa. Nós estamos numa casa legislativa, uma casa que deve defender a democracia e, portanto, aqui não deve imperar, né, a hegemonia da maioria, mas sim, né, o respeito também às minorias e às diferenças. Infelizmente, a gente vive hoje um momento de pós-verdade, né? A gente vai lá, busca uma informação, pinça e dá a versão que quer. O vereador Marcon trouxe aqui na sua apresentação, e eu fiquei muito atenta, inclusive depois, né, revisei ali pelo site da Câmara, os dados, né, gosta muito de dados, mas pinça alguns, cria uma versão e desconstrói uma história da qual o senhor não participou. Eu posso falar de algumas legislaturas que estive aqui, e sei dos acordos que foram feitos, e são acordos, não é conchavo, são acordos que respeitaram a proporcionalidade, a representatividade e o resultado eleitoral. Quando nós falamos do resultado eleitoral do Legislativo, ele é diferente do Executivo. Afinal de contas, não defendemos a independência dos poderes? A gente precisa olhar o Legislativo de forma isolada do Executivo. É assim que a democracia ganha. Na última legislatura, vereador Marcon, nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, nós respeitamos, sim, o acordo. Aqui o senhor disse, não, o acordo 2017 2020 foi respeitado. Aí o senhor diz, 2013 e 2016, mesmo o PT tendo 3 vereadores, não houve o respeito. Houve o respeito. Eu era líder do PT. Não era o senhor que estava negociando, não era o senhor que estava conversando com os partidos. Houve respeito. É importante dizer que, na eleição proporcional, né, dos vereadores, nós temos o resultado que, entre os partidos que mais foram votados, né, tiveram mais votos no Legislativo, a gente tem, primeiro, isso estou falando da eleição de 2016. Se possível, uma parte depois. Já lhe concedo. A gente tem PDT, MDB, PTB e PSB. Então, são os mais votados. O PT foi o 5º mais votado, mesmo nós tendo, né, um número significativo de vereadores. No entanto, o que a gente decidiu, enquanto partido? Que nós não queríamos a presidência. Nós queríamos 2 comissões. A gente abriu mão. Nós abrimos mão da presidência da Casa para ter 2 comissões, e tivemos 2 comissões. Tivemos até o último ano, em que perdemos. A gente sempre teve, né, todos os anos, as 2 comissões. Então, esse acordo foi respeitado. Não é o senhor que vai querer, eu até fico feliz que o senhor reivindique, né, a nossa vaga à presidência,
mas eu vou lhe dizer que nós abrimos mão. E na legislatura de 2009, 2002, foi a minha primeira legislatura. Preciso também dizer que o senhor gosta de dados, mas se nós contarmos os vereadores que o senhor colocou ali como eleitos, a gente vai encontrar uma nominata de 20 vereadores. A Câmara de Vereadores nunca teve 20 vereadores, vereador Marcon. Então, o senhor trouxe uma informação errada, mentirosa. Isso é manipulação de dados. O PT não elegeu 6 vereadores na legislatura de 2009. Nós elegemos 4. Eu era uma delas. Então, o senhor traz informações distorcidas. Isso é muito ruim, porque daí o senhor fica maquiando, criando versão, mentindo, iludindo a população. Então, em 2009 e 2012, também foi respeitado o acordo. Só que é importante dizer, o senhor parece que começou na política ontem, talvez tenha, né? Mas, em 2009, nós tínhamos uma conjuntura diferente nas eleições proporcionais. Nós tínhamos coligação. Coligação. E a distribuição na casa, inclusive, se organizava por coligação. Então, não dá para o senhor chegar e pensar e dizer, o PT tinha, não levou. Não sei. Nós nos organizávamos como coligação. O senhor não estava aqui. Isso é desrespeitoso com a casa. Então, o que foi construído em cima, sim, de um guarda-chuva, que era o acordo da votação proporcional nas eleições para vereador. Então, a gente tinha representatividade, seja naquele ano e para trás daquele ano, a gente tinha, assim, as coligações. E era assim que se mensurava a votação, o número de votos. A gente não estava fazendo Grenal, quem ganhou, quem perdeu a eleição. Não, a gente estava discutindo a proporcionalidade da Casa Legislativa. E é essa proporcionalidade que a gente defende e segue defendendo, porque a gente defende a democracia e defende, sim, que todos tenham espaço. Bom, mas não se trata de ficar aqui trazendo, né, algumas coisas, mas eu precisava trazer, de fato, os dados e a verdade. Porque a gente não pode ficar aqui aceitando essas mentiras que são trazidas aí de forma irresponsável para acabar com a história da Câmara. Não é contra o PT que o senhor está fazendo discurso. É contra a democracia, contra todos os partidos, contra todos os vereadores que estiveram nessa casa, que construíram e tiveram responsabilidade com a nossa cidade. Eu quero dizer que não é o PT que vai dominar a Câmara de Vereadores. A fala do senhor parecia que o monstro do PT vai dominar essa casa. Esse discurso de bicho-papão já foi. Nós estamos falando de uma casa que tem uma gerência de uma mesa pluripartidária. Quem sabe trabalhar com diferença sabe que a mesa constrói de forma coletiva. Ninguém aqui é ditador ou que vai ficar aqui mandando sozinho. Não. Quero dizer que tenho disposição de diálogo e tenho feito isso com responsabilidade ao longo dos meus 13 anos de vereança nessa casa. Então, não aceito que coloquem em dúvida a forma como eu atuo por uma simples fantasia ou por má intenção de que o PT é um monstro. Não aceito. Tenho responsabilidade. Não sou vereadora de 1 ano ou de poucos meses. Sou vereadora de muitos anos. A cidade conhece a minha história. Não preciso ficar contando. Não preciso ficar maquiando uma versão. Tenho responsabilidade, quero dizer que tenho muito orgulho, né, de estar candidata a presidenta da Câmara, junto com a vereadora Gladys, que, com todas as diferenças que possamos ter, especialmente da condução desse momento, porque, sim, se eu respeito a proporcionalidade, eu também entendo que partidos com 2 vereadores não têm direito à presidência da casa. É o recado das urnas. Nós temos 4 partidos com 3 vereadores, sendo que o PT foi o 2º partido mais votado. Se nós somarmos os votos dos vereadores, aqui, a gente vai somar todos os vereadores, as nominatas, a gente vai ver que o primeiro partido mais votado foi o PTB. O 2º foi o PT. O 3º, o PSDB. E o 4º, o PSB. Vejam só, coincidentemente, nós temos a proposição, né, a sugestão de presidências de Câmara seguindo esse critério. Não tem nada de obscuro nisso. Isso é respeito à democracia e respeito às urnas. Então, que façamos o bom debate.
As divergências de ideias são bem-vindas, mas os ataques pessoais, as distorções de informações, para atingir não só a minha história, a história do meu partido, mas a história da democracia e da Câmara de Vereadores, a gente não pode aceitar. Desculpa, vereador, mas o senhor precisa ser mais honesto nas suas informações e na sua conduta.